Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube e em outras redes sociais. Professor Diogo Comba, peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Hoje eu venho aqui falar com vocês sobre possíveis temas para a prova de redação do Enem 2023. E dessa vez eu vou pensar em temas ligados à cultura pop, né? Você que é adolescente, você que está aí saindo da adolescência, muito provavelmente vai ter uma facilidade maior para escrever sobre um desses temas. Você que também não é adolescente, você que já está na fase adulta, também vai ter. Você vai observar por quê. Vamos lá. Primeira possibilidade de tema que eu te digo: qual é o papel e qual é o limite do humor, certo? Uma discussão que já está em voga aí no Brasil há bastante tempo. Você deve ter se lembrar de polêmicas envolvendo os humoristas Rafinha Bastos, Danilo Gentili, Léo Lins, entre outros. Mas deve se lembrar também de como o humor foi bastante importante para a gente, quem sabe num momento recente como a pandemia. Tem até uma frase célebre do falecido e saudoso Paulo Gustavo a respeito disso. Pensa só, quantos programas de humor fizeram história na TV brasileira, quantos bordões de humor você conhece, quantos personagens já te fizeram rir, certo? Diante disso, qual o papel do humor? É apenas entreter? É apenas alegrar? Mas tem também um papel social, tem um papel também na sua memória afetiva. Vamos pensar a respeito? Ou seja, por que isso tudo? O humor, olha só, até confundi com amor. O humor não são só essas críticas que a gente vem observando relativas a essas polêmicas nos últimos anos, beleza? Continuando aqui, ó, a importância social das celebridades, beleza? Recentemente a gente teve mais uma vez, quase que impossível não fazer isso, mas mais uma vez falando da pandemia, né? Você deve se lembrar da crise do oxigênio em Manaus e muitas celebridades, muitos influencers, como o Whindersson Nunes, por exemplo, fizeram vaquinha e encomendaram e enviaram oxigênio lá para Manaus para lidar com aquela crise toda. Isso é um exemplo do papel social das celebridades. Ao longo das eleições, a gente viu também muitas celebridades, como influencers, tipo Felipe Neto, Anitta, cantores sertanejos, apoiando esse ou aquele lado nas eleições. É o papel social, é o papel político deles também. Essa é a segunda possibilidade de tema. Vamos aqui agora para a terceira possibilidade de tema. O que representam os videogames, né? Videogame, se a gente observar os anos 80, os anos 90, eram o quê? Era um brinquedo quase que exclusivamente destinado ao público adulto e infantil. E hoje em dia, o videogame é um brinquedo, ele é destinado exclusivamente a esse público infantil, né? O que eu falei? O público mais, perdão, nos anos 80, deixa eu me corrigir aqui. Nos anos 80, nos anos 90, o que era o videogame? Era destinado quase que exclusivamente ao público infantil e masculino. E hoje em dia, é um público infantil? É um público masculino? A gente já vê muitos adultos jogando, a gente vê muitas mulheres, muitas meninas, muitos adolescentes jogando também. Ou seja, a gente vê aí uma mudança de paradigma nessa indústria dos videogames. Indústria essa que já movimenta mais dinheiro que as indústrias do cinema e da música somadas. Diante disso, o que ela representa do ponto de vista econômico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista social? Tá vendo? Já estou te dando aqui, inclusive, a dica de como dividir em parágrafos o seu texto, beleza? Agora aqui, ó, mais uma possibilidade de tema. A TV ainda é uma paixão nacional? Aí eu te pergunto, você já ligou a televisão hoje? Há quanto tempo que você não assiste a televisão? Você assiste, o que você assiste ainda na televisão? Lá, ao longo dos anos 70, 80, 90, até meados dos anos 2000, a televisão era uma das principais fontes de entretenimento e de informação da população. E hoje? Eu tenho o costume ainda de ver bastante televisão. Aqui em casa, ligar a televisão é tipo acender a luz, praticamente. Mas será que você tem esse costume? Certo? Seus avós têm esse costume, seus pais têm esse costume. A gente está percebendo aí uma série de mudanças na relação da sociedade com a televisão, certo?
Muito se comenta, daqui a 10 anos não vai ter mais televisão. Mas, cara, o rádio está aí há 100 anos já. Veio a televisão, veio a internet e o rádio continua. Não com o mesmo apelo de antes, mas ainda continua aí, certo? E aqui, mais uma possibilidade de tema: o que representa a animação? O que representam os desenhos animados? Mesma coisa, né? Antigamente, quando a gente falava de desenho animado era destinado o quê? A criança, era destinado a adolescente. O desenho animado nos dias de hoje é assim também? Ao longo dos anos 90, quando os Simpsons chegaram ao Rio de Janeiro, ó, quando os Simpsons chegaram ao Brasil, eles eram exibidos, eu lembro até hoje, sábado de manhã, ali à tarde, né? Como se desenho animado fosse destinado apenas à criança. As crianças não entendiam muitas das piadas, até porque os Simpsons tinham e têm muitas de suas piadas destinadas ao público adulto. Hoje em dia a gente já vê várias e várias outras animações assim, destinadas a um público adulto. A gente está agora no cinema, por exemplo, com o filme do Mario. Eu fui ver o filme do Mario, tinha muita criança assistindo, e era curioso que as crianças riam em momentos diferentes dos adultos lá presentes. Ou seja, tinha piada para criança, tinha piada para adulto. Eles tanto se aproveitaram da nostalgia do público adulto que cresceu jogando videogame e até mesmo vendo o desenho do Mario, mas também estão conseguindo o quê? Com um novo público ali. Muitas vezes filhos, netos desses que cresceram jogando e assistindo ao Mario, beleza? Enfim, ó, coloquei aqui 5 possibilidades de temas ligados à cultura pop para vocês. Recapitulando: qual o papel e qual o limite do humor, a importância social das celebridades, o que representam os videogames, a TV é ainda uma paixão nacional e o que representa a animação. Coloquei aqui, ó, 5 possibilidades de tema. Diga aí para mim nos comentários qual deles você gostou mais. Se você quiser escrever, por exemplo, o parágrafo de introdução de um deles, coloca aí nos comentários. Posso te ajudar, posso corrigir para você. Se quiser deixar alguma sugestão ou alguma dúvida, também. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.